Nas transações financeiras, sempre existe a combinação entre as partes de uma taxa de juros que remunera o capital no tempo. Para a produção de bens e serviços, existe a necessidade do capital financeiro. As instituições financeiras emprestam capital financeiro ao custo de um aluguel na forma de uma taxa de juros. Ou seja, as taxas de juros existem porque no tempo da transação financeira, o capital fica à disposição do sistema produtivo. Com os recursos humanos, recursos materiais e o capital financeiro, o sistema produtivo é capaz de gerar riquezas através da venda de bens e serviços. Parte dessas riquezas, então, no final da transação financeira, é usada para pagar os juros juntamente com a devolução do capital emprestado para a instituição financeira. Para definir o valor da taxa de juros numa transação financeira, as instituições levam em conta, entre outros componentes, a correção monetária ou inflação, que é a perda do poder aquisitivo da moeda, a remuneração, que é o lucro que a instituição deseja obter na transação, o risco de ter problemas no recebimento, que é rateado entre os tomadores de empréstimo, geralmente baseado nos índices de inadimplência, as despesas que ocorrem na transação financeira e os impostos que deverão ser recolhidos para a execução da transação. No mercado financeiro, muitas vezes, as instituições tomam dinheiro de outras instituições para poder negociar. Assim, essas taxas inicialmente pagas são base mínima para definir as taxas de juros cobradas no varejo. A taxa de juros é composta de algumas informações que não podem ser negligenciadas. A primeira é o valor numérico da taxa, geralmente fornecida em porcentagem. E, em segundo lugar, mas não menos importante, é o período de capitalização da taxa de juros. Ou seja, de quanto em quanto tempo que o aluguel vai ser cobrado, que pode ser, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, entre outras possibilidades. A apresentação da taxa pode ser feita usando a taxa efetiva, ou seja, a taxa é apresentada no seu período de capitalização. Mas, algumas vezes, o mercado apresenta a taxa como nominal, onde a taxa é apresentada num período maior que o período de capitalização. A taxa nominal precisa ser convertida para ser usada nos cálculos. Os juros são cobrados de maneira diferente dependendo do tipo de capitalização. Os juros simples ou juros de capitalização simples são cobrados multiplicando o capital inicial, chamado de principal, pela taxa de juros. Esse valor monetário dos juros por período será o valor cobrado em todo o tempo da transação financeira. Quer dizer que os juros são iguais todos os períodos no tempo da transação. No detalhe, os juros mensais são iguais a R$ 200, 20% de R$ 1.000. Os juros totais são iguais a 3 vezes R$ 200, pois o tempo de transação é de 3 meses. Assim, o montante principal mais o total de juros é igual a R$ 1.600. Diferentemente dos juros simples, os juros compostos ou juros de capitalização composta se mostram diferentes período a período. Ou seja, no primeiro período, o juro é a taxa de juros multiplicada pelo principal, aqui igual ao juro simples, mas no segundo período, o juro é calculado multiplicando a taxa de juros pelo principal mais os juros do primeiro período, e assim por diante, ou seja, no terceiro período, o cálculo de juros é feito em cima da soma do principal mais os juros calculados para o primeiro e segundo período. No detalhe, o juro do primeiro mês é igual a R$ 200, do segundo mês é igual a R$ 240, do terceiro mês é igual a R$ 288 e o montante é igual a R$ 1.728. Comparando no mesmo problema, com juros simples teremos R$ 1.600 como montante.